Glória a Deus. Fala para o seu irmão que está do seu lado. Deus quer falar com você. Agora fala para ele assim, de novo. Por que de novo, pastor? Queridos, eu acho que isso nunca aconteceu. Tudo tem uma primeira vez. Por que eu preciso falar? Para que você não ache que eu estou cansado e eu fiquei com preguiça de ouvir Deus para uma mensagem nova. Não é isso. Eu estava numa reunião terça-feira com a liderança da Central de Consolidação e eu estava falando com eles. Na segunda-feira, Deus falou comigo: você vai repetir a mensagem que você pregou ontem, domingo, de novo. Eu, naquela minha conversa com Deus, eu falei, eu nunca fiz isso, Deus. As pessoas vão achar que eu não tenho mensagem e estou repetindo. E Deus, como sempre, me deu uma lambada, falou assim, você está preocupado com eles ou comigo? Então, você vai receber a mensagem de novo. É claro que na minha oração, na minha conversa com Deus, eu falei, Senhor, por que repetir a mensagem? E Deus falou assim, por dois motivos. Eu preciso acessar algumas pessoas que não se permitiram ser acessadas no domingo. Outras pessoas que vão estar no culto precisam ouvir esta mensagem. Quantos não estiveram aqui domingo passado? Levante sua mão. Olha quantas pessoas. Quantos estiveram aqui domingo passado? O Senhor falou que alguns de vocês não receberam a mensagem. Porque a mensagem não é apenas para ser ouvida. Jesus disse isso. Aquele que ouve as minhas palavras e a pratica é como um homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Ele disse, aquele que ouve e não coloca em prática, aquele que não coloca em prática é porque não foi acessado, a mensagem não tocou nele. Ele disse que é como um homem que edificou a sua casa na areia. E aí veio a tempestade, a que estava na rocha permaneceu de pé, mas a que estava na areia, ela desabou. Jesus estava fazendo esta analogia para que a gente coloque a palavra dele em prática. Fala assim, eu não posso só ouvir, eu tenho que praticar. A única coisa que o Senhor me permitiu fazer é mudar o tema. Foi só o que eu mudei. Abra sua Bíblia, Jeremias capítulo 2, versículo 13. Você pode ficar de pé, você que achou. Jeremias capítulo 2, apenas o verso 13. O texto diz assim, segundo a tradução da minha Bíblia: o meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas rachadas que não retém águas. Desocupe as suas mãos. Ore comigo. Você que está em casa, ore comigo. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, Deus, esta noite de Santa Ceia. A gente precisa acessar a fonte, Senhor. Nós precisamos sentir o fluir das suas águas. A
pessoas que estão aqui nesta noite precisam fluir, ó Deus. Eu não sei qual é o teu propósito nesta noite. Estou totalmente dependente em tuas mãos. Que teu Espírito se mova, que não seja eu, mas o teu Espírito. Que pessoas saiam daqui nesta noite ativadas. Que pessoas saiam daqui nesta noite transformadas, ó Deus, porque a tua palavra é a única que tem este poder de transformar, de ir no mais profundo, ó Deus, do nosso coração. Fale conosco, Espírito Santo. Fale com a tua igreja. Fale com os teus filhos que estão em casa. Que esta mensagem alcance pessoas que precisam, necessitam, têm sede de ti, Senhor. Em nome de Jesus. Eu me coloco, ó Deus, como um canal. O Senhor é a fonte, eu sou apenas um canal, ó Deus. Teu Espírito tenha liberdade. Me coloco como menor, porque é o seu nome que tem que ser glorificado. A mensagem não é minha, as palavras não são minhas, é sua, Senhor. Fale nesta noite com a tua igreja, em nome de Jesus, e todos digam amém e graças a Deus. Dê um forte aplauso, Senhor. O profeta Jeremias, ele profetizou no reino do sul, reino de Judá, durante 40 anos. Ele profetizou no período do rei Josias, do rei Joaquim e do rei Zedequias. O reino de Israel, ele se tornou uma potência no reinado de Davi e foi uma potência tanto econômica quanto em exército, em força. Continuou no reinado de Salomão, mas quando Salomão morre, o seu filho Roboão, ele passa a reinar no seu lugar, mas houve uma crise entre as tribos de Israel por não aceitar Roboão, por algumas questões políticas. Eles então se dividiram, levantando então Jeroboão como rei. Mas duas tribos, a tribo de Judá e de Benjamim, não aceitou esta divisão, e então o reino se dividiu. O reino do norte, com 10 tribos, passou então a chamar o reino de Israel com a sua capital em Samaria, e Jeroboão como rei. E Roboão então ficou com 2 tribos e passou a ser conhecida como o reino do sul, o reino de Judá, e passou a sua capital a ser Jerusalém. O reino do norte teve 9 dinastias, quer dizer, 9 famílias diferentes no trono, e teve 19 reis. O reino do sul, ele vai perpetuar a geração de Davi, porque uma profecia foi liberada, e então o reino do sul só reina a família de Davi, os descendentes de Davi, tá? E teve só uma dinastia, quer dizer, só a família de Davi foi ao trono no reino de Judá, e teve 20 reis. Esta continuidade da descendência de Davi
foi para se cumprir a profecia liberada para ele. E também, quando Israel foi levado cativo, tanto o reino do norte quanto o reino do sul, com Nabucodonosor, e foi o cativeiro babilônico, meno-persa, quando se retornaram para Israel, as 12 tribos já haviam sido extintas, apenas uma tribo, ela continuou e retornou, que foi a tribo de Judá, para se cumprir uma palavra profética. A Bíblia precisa ser cumprida, a palavra profética, ela se cumpre. Passa os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela permanece. E por isso que, então, Jesus, para se cumprir a profecia, é chamado leão da tribo de Judá. E por isso que Jesus é conhecido como a raiz de Davi. Então, só uma questão histórica para que você entenda o que nós vamos falar através desta profecia, desta palavra liberada. A verdade não é uma profecia, uma palavra de advertência para Israel no tempo do profeta Jeremias. Jeremias, então, profetizando ao reino do sul, o reino de Judá, mesmo sendo a mais fiel a Deus do que a tribo do norte, do que os reis da tribo do norte, chega um momento que eles começam a se afastar do Senhor. Eles começam, então, a perder a sua vontade, o seu desejo. A adoração já não era a mesma, a entrega já não era a mesma. Os rituais e as ofertas levadas ao templo já não era a mesma, já não era de todo o coração, era feita de forma já mecânica, sem uma verdadeira adoração. Esse foi o porquê Israel foi para o cativeiro de novo. Não foi Deus punindo Israel, foi eles quebrando o princípio e se afastando daquilo que Deus vai chamar de fonte. Deus diz assim, então: o meu povo cometeu 2 crimes, 2 males. Deus estava chamando o reino do norte a atenção novamente. Vocês estão cometendo algo terrível. Vocês estão se afastando da fonte de águas vivas. O meu povo me abandonou. Ele então faz esta analogia da fonte cisterna. Ele diz: o meu povo me abandonou, deixou a mim a fonte de águas vivas para cavarem as suas próprias cisternas. Cisternas rachadas, nas traduções mais tradicionais cisternas rotas, que é a mesma coisa, cisterna rachada, que não retém suas águas. Era muito comum, queridos, porque Israel é deserto, não chove muito, não tem água com facilidade, o povo cavar cisternas. A palavra cisterna em hebraico é bor, é algo cavado. Essas cisternas era feito de um buraco e eles colocavam pedras na lateral para se fazer uma parede para armazenar a água da chuva. Quando chovia, então, eles poderiam ter água ali por mais algum tempo. Mas devido ao calor, o sol intenso no deserto, essas cisternas, elas rachavam. E quando vinha a chuva, então, ela não segurava a água. Acontecia 2 coisas.
ou ela se tornava uma água imprestável, que ficava contaminada, ou aquela água não durava muito tempo e ficava então vazia. Aí acontecia uma outra questão. Esses buracos de cisternas, quando ficava vazia ou quando elas rachavam, elas então se tornavam um lugar de aprisionar pessoas. Você vai ver José sendo jogado numa cisterna, o próprio profeta Jeremias foi jogado numa cisterna. Então a cisterna também vazia, ela servia então para aprisionar pessoas. Então olha aqui para mim, querido. Assim como Israel estava se perdendo e buscando outros deuses, esse foi o pecado de Israel. Eles começaram a adorar outros deuses, tanto o reino do norte quanto o reino do sul. E então o Senhor traz essa advertência e faz esta analogia. Eles estão cavando as suas próprias cisternas. Eles estão esquecendo da fonte. E estão cavando cisternas. Cisternas que não retêm as suas águas. Cisternas que têm água provisória. Cisterna que tem água contaminada. Cisterna que não vai ter água por muito tempo. Eles se afastaram da fonte. E estão então cometendo um crime, diz o Senhor. Olha aqui para mim. Essa mensagem, ela tem muito ensinamento para nós hoje. Não é diferente o que está acontecendo hoje no nosso meio. Não é diferente o que está acontecendo hoje nesta atual geração. Eu disse que eu mudei o tema. Domingo passado, o tema era fonte de água viva. O tema hoje é fonte ou cisterna. Da onde você tem saciado a sua sede? Da onde você tem buscado água? Ou melhor, de onde nós temos buscado águas? Hoje, queridos, há uma vontade de alguns líderes, de alguns pastores, de serem celebridades, youtuber. Eu não estou aqui criticando eles. Estou dizendo que eu vejo hoje pessoas que são pastores de internet. Existe aqueles que têm milhares de seguidores. E existe muitos. Eu ouço alguns pela internet. Mas o que eu preciso é não confundir aquilo que me sustenta. O pastor do youtuber, ou até o pastor da igreja, ele não pode ser a minha fonte. O meu líder de célula não pode ser a minha fonte. A minha fonte é o Senhor. O Senhor aqui, com esta palavra, Jeremias, para ajudar, e hoje esta palavra está vindo a nós, ele está dizendo que só existe uma fonte. Só existe uma fonte. Ou melhor, ela não existe, ela é a fonte. Aquilo que existe é que foi criado. Por isso que eu digo que Deus não existe, Deus é. Aquilo que existe foi criado por alguém, produzido por alguma coisa. Deus não foi criado por ninguém, então Ele é. Queridos, só existe uma, ou melhor, só tem uma fonte. E esta fonte é o Senhor. E na nova aliança Ele disse assim: o meu filho é a fonte de água viva. Se todos aqueles querem me acessar, agora preciso acessar Jesus Cristo. Então, queridos, hoje o Senhor chama a minha e a sua atenção.
todos aqueles que não seja Jesus Cristo são cisternas. Cisternas vão te dar água por algum tempo, mas não vão saciar a sua sede, porque só quem sacia a sede é Cristo, porque Ele é a fonte de águas vivas. Quando a Bíblia fala fonte de águas vivas, está falando de águas renovadas, águas que fluem todos os dias. Sabe por que muitas pessoas hoje estão em crise, mesmo estando na igreja? É porque elas estão em busca de cisternas. O reino de Judá olhava para as outras nações e dizia: eu quero ser igual a eles. Eles têm vários deuses, vários altares. A gente também pode ter. A gente pode se livrar desses cerimoniais. A gente não precisa levar oferta sempre. A gente não precisa estar aprisionado. Eles começaram a achar que estavam aprisionados. O rei de Israel queria reinar sozinho, não queria ter Deus na direção, como conselheiro, como fonte. Israel, depois que se divide, eles afundam na idolatria, porque eles buscam coisas humanas. E Deus sempre sustentou Israel em todo o tempo, desde quando tirou, ou melhor, Deus desde quando fez promessa a Abraão. Ei, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui, você que está em casa, da onde você tem saciado a sua sede. Será que você tem buscado cisternas? Será que você tem dependido de homens para sobreviver, para viver o que Deus tem para a sua vida? Há pessoas, queridos, que são extremamente dependentes de pessoas. Eu falo sempre isso e vou repetir agora de novo. Eu preciso de pessoas, eu preciso do meu apóstolo, do meu pastor, eu preciso da minha esposa e das minhas filhas, eu preciso dos pastores, dos evangelistas, eu preciso de vocês, eu preciso de amigos, eu preciso de pessoas comigo, eu preciso, mas eu só dependo do Senhor. O problema, queridos, é que as pessoas estão invertendo esses valores. Estão precisando de Deus e dependendo de homens. E é por isso, queridos, que hoje há um número enorme de pessoas desviadas. E a maioria delas você vai perguntar: eu me entristeci com a minha liderança. Eu me entristeci como um irmão da igreja. Algumas pessoas hoje que estão traumatizadas com a visão celular. Por quê? Porque passaram a depender de pessoas. Meu papai, minha mamãe. Eu acho bonito isso. Eu acho legal você chamar o seu líder de pai, o seu líder de mãe. Eu acho legal, uma forma carinhosa. Mas isso não pode ser uma dependência. Aquele que te sustenta é a fonte é o Senhor. E você não pode transferir isso para pessoas. Pessoas são cisternas que não vão saciar a sua sede. Ei, deixa eu dizer uma coisa: homens sempre vão decepcionar você. Se você não está preparado para isso, deixa de ser crente. Se você não está preparado para decepção, deixa de ser crente. Porque tem crente que acha que decepção é só na igreja, mas em todo lugar tem decepção. Enquanto você viver nessa terra, você vai ter decepção. E deixa eu dizer uma coisa para você: só se decepciona com alguém próximo de você. E aí você fica magoado, entristecido. Por quê? Porque nunca provou da fonte. Porque quem prova da fonte, queridos, não precisa de aplauso. Quem prova
da fonte não depende de pessoas para continuar fluindo. Eu não dependo de pessoas para continuar o meu ministério. É essa fonte que você tem que acessar. É esta fonte que você tem que ser saciado. É esta fonte que precisa fluir do seu interior. Há muita gente na igreja que diz assim: porque o meu ministério não flui, porque as coisas na minha vida não acontecem. É porque você precisa entrar no fluxo da fonte, no fluxo do rio. Quando você depende dele, quando você apenas busca dele, as coisas vão acontecer naturalmente. Sabe por quê? Porque as decepções não vão paralisar você. As pessoas não vão paralisar você. Aquilo que as pessoas falam não vão paralisar você. Porque você está no fluxo do rio. Eu quero nesta noite, queridos, convidar você a sair da cisterna e entrar na fonte. Aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede, disse Jesus. Ao contrário, do seu interior vão fluir, 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 fluir. Essas águas vivas, queridos, nunca vão permitir que mágoa, tristeza, decepção continue no teu coração. Ela vai fluir, ela vai fluir, ela vai fluir. E você vai continuar, você vai no fluxo do propósito. Porque as águas vivas, fala assim, águas vivas. Fala assim, águas vivas. Águas vivas são águas fluentes. Não é aquela água viva que você encontra na praia que Jesus está falando. Águas vivas, na linguagem hebraica, são águas fluentes, são águas que sempre correm, águas renovadas. Jesus não tem água parada. Água parada dá bicho, água parada contamina, água parada perde o gosto. Agora a água da fonte é sempre cristalina. A água da fonte é sempre água potável. A água da fonte, ela flui todo dia. Ah, queridos, se é para o Senhor, vamos aplaudir mais forte. Aumenta isso. Oh! Essas águas que nós precisamos. Tem pessoas aqui que precisam fluir hoje. Tem pessoas aqui que precisam transbordar. Sabe por que você precisa transbordar? Tem muita mágoa, muita decepção, muita raiz de amargura aí dentro. As águas vão entrar e vão começar a fluir, 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 fluir. Vão começar a fluir, a fluir, a fluir. Sabe o que é fluir? Águas vivas. Você não vai acordar desanimado. Você vai acordar e Deus tem algo novo para você. Ah, depois da manhã Deus tem mais algo novo para você. São pessoas que não ficam buscando youtuber para se animar. Há muita gente aqui que está buscando cisterna. Ei, o pregador da internet nunca vai saciar a tua sede. Porque o dia que você precisar dele, ele não vai poder te atender. O dia que você depender do pastor, depender do líder, ele não vai te atender. O que você vai fazer? Vai ficar triste? Vai dizer, o pastor não foi na minha casa, o pastor não me visitou, o pastor não veio orar por mim. Você está buscando água de cisterna. Ah, pastor, então eu não preciso de igreja, eu não preciso. Você precisa. Você só não depende. Você precisa. Se você ficar fora da igreja, você morre, porque você precisa. Se você perder essa comunhão aqui, você vai ter dificuldade.
Porque é nesse precisar deste ambiente que você acessa a fonte que você depende. Você precisa, assim como você precisa casar, assim como você nasceu de alguém, você precisa, enquanto você estiver aqui na terra, você precisa. Agora a dependência da fonte. A dependência da fonte. É muito fácil a gente se desconectar da fonte quando a gente sai deste ambiente. Por isso que você precisa deste ambiente. Você precisa estar em comunhão com seus irmãos. Você precisa ceiar. Você precisa dizimar. Você precisa ter algum lugar para que você preste conta. A igreja não foi invenção do homem, foi Jesus criou a igreja. A comunidade, a eclésia, são aqueles que se reúnem. Foi assim que começou a igreja, quando o Espírito Santo desceu. Estavam reunidos, estavam juntos. O Espírito Santo veio, Deus moveu. E quando eles começaram a achar que essa fonte poderia se transformar em represa, Deus manda um vento e eles tiveram que se espalhar, mas a igreja continuou. O que a gente vai fazer aqui na comunidade é transbordar essa fonte aqui, querido. Porque quem depende da fonte não vira egoísta. A fonte tem que fluir. Cisterna você cava no quintal da sua casa, é só seu. Cisterna é água só para você. Cisterna é só para abastecer a sua família e as suas necessidades. A fonte está aberta para todos. Quando você acessa a fonte, você sai desse egoísmo, dessa vontade egocêntrica que é só eu, só bênção para mim. Ei, quando você acessa a fonte, você transborda. Todos ao seu redor começam então a ser direcionado não para você, mas para a fonte. Porque quando esse fluir que Jesus diz, do seu interior fluirão rios de águas vivas, Ele está dizendo assim: você vai encaminhar pessoas a essas águas. Ele fez isso com a mulher samaritana na fonte de Jacó, no poço de Jacó. Ele começou a falar com aquela mulher e ele disse que tinha uma água que, se ela soubesse quem estava pedindo água, porque ele pede água a ela, ele disse assim: aquele que beber desta água e desse poço vai ter sede de novo, mas aquele que beber da água que eu der nunca mais terá sede. Ao contrário, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aquela mulher então bebe daquela água, porque esta água nos limpa. Quando ela diz assim: eu quero, aí Jesus falou assim: você quer? Então chama o seu marido. Ela falou: não tenho marido. Jesus falou: eu sei, porque o que você já teve 5, o que você tem não é seu. Deus vai começar a limpar tudo aquilo que nos atrapalha de fluir, tudo aquilo que faz a gente alcançar o nosso propósito. Essa fonte então é jorrada dentro desta mulher, e ela começa então a fluir, e ela volta para a sua cidade, e ela começa a fluir essas águas, e ela agora volta com a multidão dizendo assim: eu encontrei o Messias, eu encontrei aquele que nós estávamos esperando. E ela levou uma multidão, sabe por quê? Porque começou a fluir as águas. Ei, querido, a minha palavra nesta noite, já acabei, é bem rápida, prática e objetiva. Não cave cisternas. Não cave cisternas. Não busque aquilo que só Jesus pode te dar em pessoas. Existem pessoas aqui que estão paralisadas. Oh, segura aí.
Existem pessoas aqui, tem algumas pessoas aqui hoje. Você sabe que eu estou falando com você. Quer dizer, o Espírito Santo está falando. Tem pessoas aqui hoje paralisadas. Não estão fluindo mais. Porque buscou cisterna e a cisterna secou. Rachou. Você se decepcionou. Você se entristeceu. E você parou de fluir. Existem pessoas que estão aqui hoje que fluíam, abençoava pessoas, alcançava pessoas, tinha ministério, Deus fluía na vida dele, mas ele começou a buscar cisterna. Ele começou a achar que o que ele sabe é o mais importante. Esqueceu da fonte. Ele começou então a buscar em homens, em pessoas. Eu não estou dizendo, queridos, que a gente não possa ter uma referência. A gente não pode ter dependência. Eu posso ter referência, eu não posso ter dependência. Eu tenho o meu apóstolo sobre mim. Ele é minha referência, mas a minha dependência está acima dele. Eu preciso da igreja. A gente precisa estar junto para ser igreja. Mas eu não preciso de aplauso. Eu não preciso de tapa nas costas dizendo assim: apóstolo, é uma bênção. Isso não me sustenta. O que me sustenta é a fonte. Eu não posso me desconectar da fonte. Eu não posso sair da fonte. Porque quando esta fonte é acessada, as coisas acontecem naturalmente. Naturalmente. É como um rio que corre. Águas novas todo dia. Tudo que está na borda do rio cresce e dá fruto. É assim que precisa ser a nossa vida quando a gente depende da fonte. Fique de pé. O seu corpo precisa de água. O seu corpo sem água, ele morre. Nós temos, se eu não me engano, 60%, se eu estiver enganado, alguém me corrige, de água no corpo. 70%. A gente não consegue, o nosso corpo não... Você consegue ficar dias sem comer, mas você não pode ficar dias sem beber água. Tem gente que faz jejum de 40 dias sem alimento, mas não fica sem água. Se você ficar sem água, sem muito tempo, você morre. Assim é teu espírito. Você não pode ficar longe da fonte. O teu espírito precisa beber da fonte. O teu espírito precisa se conectar da fonte. Sem a fonte você não consegue sobreviver. Então deixa o rio fluir. Deixa o rio fluir. Tinha um texto aqui que eu ia ler, mas acho que Deus já falou aquilo que Ele queria falar. Levanta suas mãos. Levanta suas mãos. Deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir. Hoje você entendeu que você tem que deixar as cisternas. E outras pessoas. Deixa as tristezas, as mágoas, as feridas. Deixa o rio fluir. Em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim.
pode levantar as suas mãos. Do teu amor sinto fluir. Você pode se liberar hoje para a fonte. Teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir. Sinto fluir nessa noite. Teu rio de vida aqui. Teu rio Flui, Senhor. eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Tem pessoas nesta noite que já estão fluindo. Há uma fonte. Há uma fonte que Ele acessa dentro de você. Eu quero beber de tuas águas. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber. Eu quero beber da tua fonte, Deus. Mergulhar no teu rio. Mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar, sinto fluir teu rio de vida aqui. O Espírito. Acesse a fonte. Acesse a fonte. Oh, Ele é a fonte. Ele é a fonte que você precisa. Rios do seu interior fluirão. Quando você acessa a fonte, há 3 coisas que Deus libera para você. A primeira é sua identidade.
Você começa a entender que a sua identidade é a que está nele, não aquela que formaram em você. Você sabe quem você é, então você não depende de pessoas, você passa a depender dele. Assim como os peixes dependem da água do mar, assim como uma árvore, a planta depende da terra para sobreviver, assim como as aves do céu dependem do céu para voar, você depende de Deus para reinar na terra. A sua identidade vem dele. Quando você acessa a fonte, você descobre o seu propósito. O seu propósito é o que você vai fazer em Deus na terra. Ele deixa bem claro qual é o seu propósito, e você entra no fluxo do seu propósito. E aí você acessa a terceira coisa, que é o seu destino, para onde Deus está te levando. Fala assim: eu preciso da fonte. Mais forte: eu preciso da fonte. Fala assim: eu não dependo de pessoas. Pessoas são cisternas, e cisternas não sacia a minha sede, porque na cisterna ou não tem água, ou tem água contaminada. Eu dependo da fonte, porque na fonte tem água que vai saciar a minha sede. A ciência, ela está um pouco confusa em descobrir algo que a gente sabe qual é o propósito. Ela ainda não sabe explicar direito, porque eles descobriram que o coração tem neurônios. É uma descoberta desde 1991, mas eles não se aprofundaram muito porque ainda não tem muita explicação. Os neurônios eram só encontrados no nosso cérebro. Os neurônios são neurotransmissores que movem as informações da nossa mente, que faz a gente ter pensamento lógico, faz a gente tomar as decisões, movimentos do nosso corpo, tudo é movido nos neurônios. O que esses neurônios estão fazendo no coração? Deus colocou algo dentro do teu coração antes de você nascer. Essa é a minha teoria, tá? Essa é a minha teoria. Tem algo que Deus colocou que está aí dentro. Quando você ativa a fonte, Ele ativa a fonte que é o teu coração. E Ele começa então a fazer que aquilo que está aqui dentro comece a fluir. A tua identidade, o teu propósito, o teu destino. O salmista vai dizer no Salmo 139 que antes dos meus dias existirem, o Senhor já havia escrito todos eles. Quando você cava a cisterna, você está indo para uma rota errada. Eu vou repetir, porque tem gente aqui dentro que precisa ouvir isso de novo. Você precisa de pessoas, mas você não depende de pessoas. Você depende do Senhor. É Ele que vai deixar muito claro quando Ele ativar. É por isso que Ele quer o teu coração. É por isso que este fluir vem de dentro para fora. Não existe fluir de águas de fora para dentro. O fluir é de dentro para fora. Ele acessa algo que nem a ciência sabe. Ele acessa. E aí começa a fluir. Esses neurônios do coração começam a ser ativados, aquilo que Deus colocou aí dentro de você.
você começa a fluir. Queridos, ouça o que eu vou dizer aqui agora. Tem pessoas aqui nesta noite que vão sair daqui transformadas. Eu disse para você desde o início desta mensagem, eu não sei porque Deus mandou eu repetir a mensagem. Ele só falou assim: tem pessoas que precisam ser acessadas. Tem pessoas aqui nesta noite que não vão sair do mesmo jeito que entraram aqui. Eu sinto isso. Tem algo acontecendo agora, neste momento. Eu, quando estou aqui em cima, eu fico totalmente dependente dele. E tem algo acontecendo aqui agora, eu não vou interromper isso. Eu até chamei os obreiros aqui para a gente entrar no momento da ceia. Mas tem algo acontecendo, tem pessoas aqui que estão sendo acessadas agora. A fonte está fluindo. Oh, Shekandaraba, Shokodobalaba. Tem pessoas que estão sendo direcionadas ao seu propósito. Identidades estão sendo agora esclarecidas em sua mente. Porque os cientistas, eles dizem que esses neurônios do coração, eles mandam mensagem para o cérebro. Quando Deus ativa esta fonte com a dele, você começa a mudar a sua forma de falar, de pensar, de ver o mundo, de olhar as pessoas. Deus começa a transformar você. Isso começa de dentro para fora. Águas vivas. Você começa a ter vida de Deus. Você começa a ter algo que você nunca teve. Você começa a sentir algo que você nunca sentiu. Vamos adorar. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto fluir. Você pode se liberar nessa noite. Teu rio de vida. Deixa o rio de vida fluir em você. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas
Eu quero beber de tuas águas. Beba da fonte do Senhor. Mergulhe nele. No teu rio. Eu quero beber das tuas águas, Jesus. A fonte de águas vivas. Vou mergulhar. A ceia, ela aponta para um momento, o momento mais importante do ser humano na terra. Ela fala de um Deus que fez carne, que habitou entre nós, desceu com a sua glória, se tornou humano, se humilhou e morreu com morte de cruz. E este ato, esta entrega, abriu os céus, nos deu acesso à fonte. O véu foi rasgado. O homem estava distante de Deus, distante da fonte. O homem estava destituído da glória, da fonte, da presença. Mas Cristo, Ele derramou o seu sangue. Ele disse: este é o meu corpo, que foi ferido, moído por amor. Fazei isso em memória de mim. Eu sou a fonte. Este é o meu sangue, que foi derramado por remissão de muitos pecados. A maldição foi removida. O pecado foi tirado. E ele diz assim: agora vocês têm acesso. Foi aberto para nós um novo e vivo caminho. Nós temos acesso à fonte. Ao participar da ceia, é trazer à memória que a gente tem uma fonte. A gente não precisa de cisterna. A gente tem um Deus que podemos conectar direto com Ele. A gente não precisa de intermediário. A gente tem acesso à fonte. A ceia é para trazer à memória a todos nós, e que nesta noite, ao participar desta ceia, você se conecta a esta fonte. Tira as tristezas, as feridas do seu coração, as mágoas, as decepções. Jesus nunca vai decepcionar você. Nunca. Porque Ele não é cisterna, Ele é fonte. Só Ele tem água que vai saciar a tua sede. Só Ele tem respostas para os seus questionamentos. Só Ele tem a palavra de vida eterna. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E é por isso que nós ceiamos. Nós não precisamos do mundo. A gente não precisa misturar com o mundo. Na verdade, nós fomos libertos de lá. Esse império, nós fomos arrancados de lá, através da cruz. E fomos colocados no reino do seu amor. É neste lugar que a gente vai transbordar. Porque é aí que a fonte é acessada. Esse é o corpo de Cristo. Esse é o sangue de Cristo. Pode servir. Teu rio de vida aqui, sinto fluir. Teu rio de vida
Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte.